Bom dia, hoje é dia 21/3/2020, aniversário do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então eu resolvi, meu nome é Drica Menezes, tá? Eu resolvi tirar tanto o mapa dele natal e a Revolução Solar e fazer uma escaneada sobre quais são as tendências para esse ano a respeito tanto do seu comportamento, as coisas que podem acontecer na sua vida ao longo do ano a partir dessa revolução solar que eu tirei do aniversário dele. Inclusive, a revolução solar ela nunca é exatamente na mesma data de aniversário inicial, que é do mapa natal, tá? Então a revolução dele solar é do 19 de março de 2020 às 23h59. Bom, eu fiz aqui um mapeamento geral e uma mistura com o mapa dele, também dei uma olhada no mapa do Brasil e a situação sobre o coronavírus, uma previsão sobre quando que será o pico efetivamente do surto, até que ponto nós vamos ter um número aí de infectados e mortos, né? Claro que isso tudo é uma previsão, é mais ou menos o que as pessoas que estão estudando estatisticamente como funciona também tem uma régua aí de medida para chegar a alguns resultados, ok? Bom, vamos falar primeiro do nosso presidente do Brasil, que é Jair Bolsonaro. Independente, a minha leitura é sempre imparcial, tá, gente? Então, independente de eu gostar ou não dele, eu vou falar o que eu vejo no mapa dele efetivamente, ok? Bom, ele é um pisciano, né, cujo o ascendente também é peixes, e ele tem 3 planetas na casa 12, que são Mercúrio, Vênus e a Lua também está lá, tá? Então, o que traz essa combinação, que é o que a gente chama de estélio, quando tem mais de 3 planetas ou num signo ou numa casa? A gente fala que esses planetas eles precisam ter um olhar mais especial na leitura do mapa de um indivíduo, tá? E no caso dele tá na casa 12, ainda mais, todos em aquário. Então, assim, o Mercúrio, ele é um planeta que representa os filhos, né? A Vênus, a mulheres que ele se atrai, que tipo de mulher que ele se atrai, e a Lua, a relação dele com a mãe. Bom, como que ele vê a mãe? É interessante que eu vi uma entrevista que ele deu juntamente com a mãe, e uma das perguntas que ele fez foi: mãe, quem que você vê, quem que é seu filho predileto, alguma coisa assim, ele perguntou. E a mãe dele, e aí ele virou e falou assim: a senhora vê todos iguais, né? E ela falou: não, cada um é cada um, e enfim, né? Cada um tem a sua importância. Mas olha que interessante a combinação aí da pergunta dele, da conclusão dele e da resposta da mãe dele. A forma que ele vê a mãe é uma forma aquariana, ou seja, ele vê a mãe vendo todos os filhos de forma igual, apesar da mãe dele ter respondido de forma diferente. Então, assim, não existe certo e errado. O que existe é efetivamente o seu olhar e a sua percepção a partir da sua mãe aí, no caso da Lua, que está em aquário. Bom, vamos lá para Mercúrio. É bem rápido o que eu tô falando, tá? Porque a análise astrológica ela é muito mais profunda. O Mercúrio dele representa a relação que ele tem também com os filhos. Mas essa própria Lua também rege a casa dos filhos, né? Que é a casa 5 dele, onde tem Júpiter e Urano. Casa 12 é onde a gente esconde, né, em analogia, os nossos inimigos ocultos. Então, qual que é a análise que eu faço aqui? Que o maior problema que o Bolsonaro tem inconsciente é a forma e a relação que ele tem com os filhos. Porque essa Lua que ele tem está quadrando tanto Plutão quanto Saturno. Ou seja, esse ano que na Revolução Solar dele está na casa 1, toda essa conjunção, essa grande conjunção, tá bem na casa 1. Se ele não aprender esse ano, efetivamente, em colocar os filhos nos seus devidos lugares e não deixar com que os filhos influenciem ele, que é de forma inconsciente, muito provavelmente ele nem se dá conta, né? Sobre essa influência que os filhos têm nas atitudes deles, nas decisões dele, ele pode efetivamente se perder, né? E se perder na autoridade, se perder em como lidar com as situações. Por quê? Porque essa lua ela está numa casa inconsciente e essa lua é que manda na casa dos filhos. Eu estou tentando
o máximo possível falar menos astrologuês, mas é mais ou menos isso. Então ele vai precisar tomar uma postura mais firme, mais de autoridade, tanto para com o país quanto para com os filhos, para saber driblar uma situação que esse ano está muito complicada e desafiadora para ele, porque ele vai ter que pegar a rédea da situação e realmente lidar com a situação de forma mais responsável, tá? Ele tem essa casa 11 dele também, que abre em Capricórnio, né? No mapa natal, tá? E aí essa grande conjunção tá pegando bem lá, ou seja, ele vai precisar ter muita responsabilidade, né? Disciplina e trazer isso para o âmbito coletivo. Quando a gente fala de Capricórnio, a gente fala de autoridades. Então, assim, essa doença que veio, essa epidemia que veio, o coronavírus, é para fazer um despertar às autoridades em relação a essa epidemia. Eles precisam colocar ordem, né? Organização nos seus países. E aqueles que têm autoridade, que não fizerem isso, o país inteiro vai sofrer consequências. Porque ele precisa ser sério, precisa ser responsável para com a sua nação. Ele é o cabeça e Capricórnio ele representa isso. As autoridades, a gente tem 4 planetas. Agora mesmo, realmente chamando na chincha as autoridades para que elas sejam responsáveis pela sua nação. Por isso que as fronteiras, inclusive, estão se fechando, porque cada um vai... e Capricórnio tem essa coisa de restrição, então se restringir é momento de restrição, né? Para que realmente possa segurar esse surto de forma responsável. Então, ele tem esses 4 planetas no mapa natal dele ali, ó, em cima da casa do coletivo. Ele vai precisar agir de forma responsável. Se não fizer isso, as consequências virão. Porque com Saturno, que é exatamente aquele que está mandando ali na parada toda, não há negociação. É assim que tem que ser feito. É aquela frase que Aquário tanto não gosta, né? Tem que ser assim. Né? Não é de qualquer jeito, precisa ter responsabilidade. Inclusive Saturno hoje está entrando em Aquário também, né? Eu acho que é hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para não falar besteira para vocês, né? Eu acho que entrou já. Deixa eu ver. Já tá quase entrando, né? Tá quase entrando. Tá em 29 graus ainda, porque no ano novo astrológico, Saturno ainda estava em Capricórnio nos últimos graus. Então, ele tá entrando, tá? E vai pegar o âmbito coletivo. As pessoas vão precisar ter mais consciência. Isso pega exatamente a massa, a base da pirâmide, né? Bom, ele tem o Sol na casa 1, então ele precisa muito fazer bom uso da sua autoimagem, né? Porque Júpiter, né, está na casa 5, né? Então tem aquela coisa do ego, de uma certa forma, um pouco inflado, mas assim, é aquele pai meio coruja, porque tá na casa 5 e tá em Câncer. Então proteger os seus filhos, só que não é assim. Ele é, antes de tudo, presidente do Brasil. Então ele precisa ter uma postura como tal, né? Vamos lá para a revolução solar dele. Eu tô falando muito breve, tá, gente? Tô até falando rápido para o vídeo não ficar tão longo, tá? Bom, a revolução solar dele, o Sol dele voltou para casa 4, ou seja, tá voltado para o âmbito familiar e para sua nação. Então ele precisa realmente cuidar do seu quintal, que é o quê? O nosso país, tá? Saturno tá na casa 2, ou seja, o que vai pegar? As finanças do país. Ele vai precisar fechar as torneirinhas e agir com o dinheiro de forma responsável. Como que ele vai distribuir esse dinheiro de forma responsável? Tá? E esse mesmo Saturno, ele tá regendo a casa 1. Ou seja, e lá na casa 1, como eu falei para vocês, ó, todo o quarteto tá na casa 1 da revolução solar dele. No mapa natal tá pegando a casa 11, que é o coletivo, e aqui tá pegando o quê? O corpo físico dele. Né? Então, ele pode vir a adoecer questões de dente, cabelo, ossos, né? Mas se ele não for responsável, né? Porque quando a gente olha para o mapa dele e para
e para os trânsitos secundários, que são as previsões, está ok, né? Eu vou até falar aqui, voltar para o mapa natal dele. Ele terá Urano conjunto Urano, ele está tendo exatamente agora. Então está trazendo para ele muita irritabilidade, necessidade de romper padrões que não servem mais, principalmente com quem? Com os filhos, né? Esses são quem? Os inimigos ocultos dele. O que é o inimigo oculto? Ele, não é que os filhos querem ver ele se dar mal, mas é a forma que ele lida e a relação que ele tem com os filhos que pode afundar ele, tá? São pessoas que agem nos bastidores também, ou seja, pessoas que podem estar traindo a confiança dele e de forma estratégica, que ele não consegue entender que isso está acontecendo antes, né? Porque como ele tem muito planeta na casa 12, fica tudo um pouco confuso, nebuloso, então ele fica um pouco menos racional, né? Então é muito importante aqui, e essa previsão aqui, ela se estende até 1º de maio. Então até 1º de maio ele tá nessa vibração da irritabilidade, de precisar romper alguns padrões de relacionamento com os filhos, colocar os filhos no seu devido lugar, e se ele não fizer isso, ele vai pagar a conta. Bom, temos também aqui no mapa dele, Plutão oposto Urano, que ele precisa o quê? Romper seu poder coletivo. Na verdade, não é que ele precisa, ele não vai nem conseguir lidar muito bem com a situação. Isso acontece mais efetivamente em julho. Ele pode vir a ter conflitos com o coletivo realmente se levantar contra ele, tá? Netuno faz um trígono com Júpiter, que é um aspecto positivo, mas em abril ele vai ter condições, caso ele rompa com algumas crenças limitantes, de conter todo esse surto, que vai ficar mais efetivo em abril, e eu já falo as datas, tá? E junho e julho também tá positivo para ele saber lidar melhor com esse poder e autoridade. Abril vai ser um mês bem pesado para ele, porque ele vai precisar tomar algumas decisões sérias, não vai poder ficar brincando, não. Em novembro, ele tem aqui um aspecto que intenso no mapa, né? E é bem na época das eleições, ou seja, talvez ele vai pode se enganar com pessoas no âmbito político. Então é importante ele tomar realmente as suas devidas precauções nesse momento e não acreditar no que as pessoas falam, né? Porque é muito importante esse ano as pessoas levarem as coisas de forma mais séria. É Capricórnio no céu, é Saturno, então assim, tem que ser concreto, não é o que a pessoa fala, é ver para crer, né? Bom, eu tenho aqui também no mapa dele, Júpiter, oposto Júpiter, exatos graus, que entrou foi 3/3 de 2020, que trouxe uma questão da prosperidade efêmera, ele achando que nada ia acontecer com o Brasil, e está acontecendo, né? Por isso ele tomou uma postura inicial, depois ele repensou e meio que fica um pouco confuso na sua postura, né? E isso traz o quê? Risco país, né? O Brasil já caiu 111 pontos após corte de juros, tá? Então, mesmo com as variações econômicas mundiais, com o governo fazendo o seu dever, ou mais outros poderes, vamos avançar. Então, vamos avançar, mas não é de forma rápida, é de forma lenta, mas para que isso se perdure, é importante que a maior autoridade do país tome responsabilidade frente à epidemia, ou seja, Jair Bolsonaro, novamente. Essa situação que a gente está passando de pandemia, ela chama, de novo, vou repetir, na chincha as autoridades. A massa, ela infelizmente não está tendo responsabilidade efetiva do que vem acontecendo. Então as autoridades, elas têm que ser duras nas suas decisões e nos decretos que eles acabam tendo. O que está acontecendo agora? Os estados independentes que estão tomando atitudes mais previdentes frente a essa situação. Mas isso tem que vir do presidente, para que nós, país, não caminhemos para um risco maior econômico, tá?
Bom, vamos lá que eu vou falar um pouquinho agora da questão do Brasil, tá? Pico do surto. Bom, vamos primeiro aqui falar quando foi o primeiro caso confirmado no Brasil. O primeiro caso confirmado no Brasil foi dia 25 de fevereiro, primeiro caso. Hoje é dia 21 de março. Nós temos aproximadamente, quase lá perto, né, de 1.000 casos confirmados, quase, tá? 900 e pouco, me parece. E 11 mortes confirmadas até ontem, né, que eu achei aqui no Ministério da Saúde. Pico do surto, conforme o que eu vi aqui no mapa, ele vai ocorrer entre 4 e 6 de abril. O pico do surto vai ocorrer entre 4 e 6 de abril, tá? Então, isso vai impactar depois, futuramente, na questão das mortes. Aí eu vi aqui, entre 4 e 6 de abril, pico do surto, e o pico atingindo assim uma taxa maior de mortos entre 13 e 15 de abril, tá? Uma coisa é o pico do surto, que é as pessoas infectadas entre 4 e 6 de abril, e o número de mortos que aumenta mais, né, entre 13 e 15 de abril. Isso tudo são previsões olhando o mapa do Brasil, tá, gente? É olhando efetivamente o mapa do Brasil. Agora eu vou falar alguns fatos históricos que ocorreram que tiveram um desconforto mundial, ou mesmo no Brasil, pandemias que trouxeram morte, surtos que trouxeram morte, enfim, um panorama bem rápido, tá? E bem breve, tá? A gente teve na crise de 29 conjunção de Marte e Plutão, né? E tudo é cíclico e renovável, né? Tudo se volta, né? Então a gente teve essa crise que foi enorme, né, no Brasil, e lá no céu nós tínhamos dois maléficos, ambos regentes de Escorpião, e que pegou o quê? As finanças, né? Porque Plutão e Escorpião tem a ver com dinheiro, com o dinheiro do outro, né? Tem a ver com essa coisa da bolsa, tudo mais. Então, pegou na crise 29. Esse era o aspecto que a gente tinha no céu. Bom, nós temos aqui o inferno de Java de Krakatoa, que ocorreu no dia 26/8 de 1883. Então, qual que era o céu que nós tínhamos quando houve isso? E surgiu muitas mortes e tudo mais. Tínhamos Lua, Saturno e Plutão em Gêmeos, todos em conjunção, tá? Então, e você vê que pegou muito ar, porque foi uma explosão, foi um vulcão, e as fuligens, inclusive, se perduraram por anos, se espalhando para os países, tá? Em 1883 também tivemos a epidemia da cólera, explosão em Viena e assim por diante. Mas o mais curioso de tudo que eu pesquisei é o que aconteceu em 1518, quando nós tínhamos no céu Plutão, Saturno e Marte, os três, né? Agora a gente tem da Júpiter, né? Além desses três temos Júpiter em Capricórnio, mas tínhamos esses três juntinhos em 1518. E o que ocorreu em 1518? A epidemia da dança. Né? Eu não vi ninguém falando sobre isso. Isso eu achei pesquisando, fazendo uma análise astrológica, voltando todo nos aspectos no céu. Tá? Uma mulher morreu, isso ocorreu na França, ok? Uma mulher morreu após dançar por 4 dias sem parar. E muitas pessoas, ela acabou levando muitas pessoas a segui-la e começou essa epidemia, esse surto de dança na época, né? E isso, em um mês mais ou menos, 400 pessoas morreram. Mais ou menos um mês, 400 pessoas morreram por conta desse surto. E esse surto durou aproximadamente 2 meses, ok? Bom, peste bubônica também foi a pandemia, né? Na verdade, teve 3 momentos de pandemia com a peste bubônica e foi a praga que mais matou pessoas na história da humanidade. Houve de 75 a 200 milhões de pessoas mortas por conta da peste bubônica. Foi a que mais matou, mas não foi só num momento, foram em 3 momentos da humanidade, tá? Bom, então é isso, gente. O que eu tô passando para vocês é o que eu vi aqui, que anotei e pesquisei, né? Espero que a gente tenha aí, principalmente o meu recado é para
às autoridades e principalmente para o Jair Bolsonaro que ele acorde, por favor, acorde. Porque antes de você ser pai, senhor presidente, o senhor é o presidente do Brasil. E isso vem na frente de ser pai. Eu sei que é desafiador para Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, realmente deixar de escutar os filhos, deixar de ser essa coisa maternal, porque ele tem um mapa que indica muito esse vínculo com os filhos, né? Muito grande, mas é hora de agir de forma racional, é forma dele escutar a assessoria que ele tem, racional. Ele não fala tanto de assessoria técnica, então ele que siga as orientações da assessoria técnica e coloque seus filhos nos seus devidos lugares. Isso é para ontem, é muito importante. E isso também simboliza amor, né? Por favor, senhor presidente, amor não é aceitar e achar que tudo que os filhos fazem está correto. É ter postura diante de uma situação que é um caos. E se o senhor, porque esse céu, ele chama na chincha as autoridades dos países. A gente pode ver que o Trump está tomando uma postura muito mais adequada. Então, eu espero que o nosso presidente realmente acorde e lembre que ele tem uma nação para cuidar e organizar, ok? Esse é o meu recado para o senhor presidente Jair Bolsonaro e também para as pessoas sobre o que vai ocorrer nos próximos meses. Um grande beijo e um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau.